Boa tarde, pessoal. Mais um dia o Corona e você, trazendo gente muito especial para conversar. Hoje a gente está com a Cíntia e, como sempre, vocês sabem que eu detesto falar sobre a pessoa. Eu prefiro que ela fale quem é a Cíntia, porque é uma mulher tão experiente, inteligente, que trabalha numa área diferente. Então, vamos deixar ela se apresentar para vocês. Fala lá, Cíntia, um pouco para a gente. Oi, Cosmo. Olá para toda a sua audiência. Como é bom estar aqui com você nesse espaço para a gente poder falar de empreendedorismo e de inovação. Quero agradecer esse convite. É sempre um papo muito bom quando a gente pode se encontrar. Espero poder contribuir de alguma forma. Então, para quem está acompanhando a gente aqui, muito brevemente a minha história, aí depois você pode puxar o que você achar mais interessante. Mas eu sou uma pessoa que dedica a sua vida a contribuir para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa sociedade, o nosso mundo, né? Que a gente possa deixar um mundo melhor do que aquilo que a gente encontrou. E eu faço isso principalmente pelo fio condutor da inovação, do empreendedorismo da inovação, entregando essa transformação de diversas formas, seja através da minha empresa, a Área 56 Inovação, onde a gente faz treinamentos, a gente faz consultoria, palestras, mentorias para desenvolver as pessoas para que sejam inovadoras, independente da sua área de atuação, seja através do podcast, no qual eu recebo os convidados, ou quando eu sou recebida, como você tão gentilmente está fazendo aqui, para a gente levar luz a esse assunto, para levar inspiração cada vez mais longe, seja através da política. Eu fui candidata a deputada estadual em 2022 e continuo nessa jornada de servir através desses diversos canais para que a gente possa efetivamente viver melhor nesse século XXI. Então, estou aqui hoje aberta às suas perguntas. Se quiser, a gente pode falar da experiência no Vale do Silício, na experiência com as mulheres, na experiência empreendedora, política, o que você quiser, estou aqui para a gente compartilhar. Fechado. Vamos começar por uma coisa que eu acho que as pessoas gostam muito de ouvir de alguém que tem experiência no assunto. Quando a gente fala em inovação, todo mundo pensa só em tecnologia. E inovar é muito mais do que isso. É toda mudança, tudo que muda algo, ela está inovando. Então, fala um pouco dessa inovação, tá? Que eu acho que é uma coisa que vai ajudar muita gente a entender isso. É muito bacana, porque realmente, né, inovação foi uma palavra que meio que veio à moda junto com os avanços tecnológicos, né? Quando a gente fala de Vale do Silício, que é tido como a meca da inovação, a meca da tecnologia, são as grandes empresas de tecnologia que estão lá. Mas por trás dessas grandes empresas estão as pessoas. E as pessoas que têm um comportamento inovador que faz com que, independente daquilo que elas se proponham a fazer, elas consigam esses resultados. Ou seja, a gente pode pensar na inovação desde, nossa, a inteligência artificial, que é o último hype, né? A última coisa que está na moda no momento, seja metaverso, seja quando o iPhone foi inventado, que foi alguma coisa que a gente chama de disruptiva, né? Mudou completamente a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona, criou um novo caminho. Mas a gente também tem a inovação que é chamada incremental, que é justamente a gente fazer melhorias contínuas no nosso dia a dia, na nossa prática, seja nos processos dentro da nossa empresa, na comunicação, seja no nosso produto, no nosso serviço, que a gente vai constantemente aperfeiçoando, fazendo, sabe, as adaptações e vai melhorando. Ninguém precisa reinventar a roda. O cappuccino foi, pega um café que já existe, pega um leite que já existe, mistura aí, faz uma espuminha cheia da graça e pronto, você já teve uma inovação. Então, ela está, sim, ao alcance de todos nós. Eu acho ótimo quando a gente fala isso, porque existe um aspecto meio mirabolante de que assim a inovação é coisa que é do outro.
E não é. Na realidade, aquela pessoa que muda uma molinha dentro de um processo e que faz aquilo ficar mais rápido ou que aquilo seja mais eficiente é inovação. E a gente fica esperando as grandes inovações, tá? Então é muito bom quando a gente vê uma pessoa prática colocar isso para as pessoas. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, elas são inovadoras, elas só não descobriram isso ainda. Então, eu acho muito legal quando você traz isso e muito legal você ter falado do Vale do Silício. Você teve uma experiência lá, certo? Conta um pouco dessa experiência, porque para a maioria dos brasileiros ainda é uma distância muito grande numa experiência dessa. Então, se você puder trazer um pouco disso, acho que é muito interessante. Perfeito. Para dar o contexto, então, para quem está ouvindo, de repente, falar do Vale do Silício a primeira vez, eu também, apesar de ter morado lá já, teve um momento que eu também não sabia o que era. Então, vamos colocar todo mundo na mesma página. Então, o Vale do Silício é uma região que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e essa região ela é muito caracterizada por ser um centro que reúne diversas empresas de tecnologia. Então, você pensa, empresas que a gente usa os serviços no dia a dia. O Google nasceu lá, o Facebook, o Instagram, o Zoom, a Apple e o Uber, diversas dessas empresas que a gente tanto ouve falar e que a gente é cliente muitas vezes, são empresas que nasceram lá. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, o que tem na água desse lugar que esse povo bebe, de onde sai tanta inovação? Não é possível, tem alguma coisa de especial. Quero entender, quero saber o que é. E foi então que eu fui para o Vale do Silício, passei 1 ano e meio lá, fazendo essa pesquisa no ecossistema, visitando as grandes empresas de tecnologia, visitando as startups, que são essas empresas que estão buscando modelos de negócios inovadores, que estão buscando encontrar caminhos tecnológicos aí para resolver problemas em grande escala. Fui conversar com educadores, futuristas, gente de todas as áreas, cientistas, muitos cientistas, para entender o que fazia aquele lugar ser tão especial. E fazendo uma rápida síntese aqui do que eu aprendi com isso, foi que justamente a gente precisa, para a gente ter esse fervilhar de inovações, a gente precisa ter um ambiente que tenha alguns elementos ali que facilitam com que isso venha à tona. Então, tem o componente da educação, que é um componente muito importante. O Vale do Silício é um lugar que tem duas das melhores universidades do mundo estão lá, a Universidade de Stanford e a Universidade de Berkeley. Então, tem muita pesquisa sendo feita, tem muito conhecimento sendo gerado, ao mesmo tempo em que as pessoas que se atraem pelo Vale do Silício são pessoas de espírito muito empreendedor, inovador. Então, são pessoas que estão dispostas a correr riscos para conseguir experimentar as coisas e romper, expandir as fronteiras, né? Fazer aquilo que não foi feito até agora, fazer aquilo que até algum minuto atrás era inimaginável. Então, são pessoas dispostas a fazer essa experimentação, essa construção. O Vale do Silício tem gente do mundo inteiro. Quase metade das pessoas que moram no Vale do Silício não nasceram lá. Então, tem uma diversidade muito grande de pontos de vista, de habilidades, de experiências, de cultura. Então, a gente tem uma diversidade muito grande que se une para fazer aquilo tudo acontecer. Então, a gente tem muito investimento, sim, tem muito investimento de capital de risco e tem muita vontade também de experimentar coisas novas, porque não adianta você também inventar coisa nova e não ter quem experimente para fazer os testes para aquilo ajustar e poder ir para o grande mercado. Então, em linhas gerais, essas são características que a gente pode adaptar para o nosso negócio, para a nossa vida, aqui para o Brasil. Já somos um povo extremamente criativo, já somos um povo extremamente diverso, a gente já saiu na frente com esses dois quesitos. E mão na massa. Então, esses 3 quesitos, assim, que são importantes para empreender e inovar, nós, como povo brasileiro, já temos. O que eu vejo de diferencial, o que eu vejo que a gente pode trazer do Vale para cá, para potencializar o que a gente já tem de bom,
é a gente colocar um pouquinho mais de ordem nas coisas, usar um pouco mais de ferramentas que nos ajudem a ter a mínima estrutura, não para engessar, mas sim para a gente poder ter um pouco mais de foco naquilo que a gente está fazendo, para a gente correr riscos mais calculados, para a gente trabalhar mais a cooperação, a colaboração. Ela é essencial no Vale do Silício, esse é um dos valores da cultura de lá. Então, são algumas coisas que a gente pode trazer para incrementar aqui. E só posso finalizar uma coisinha da pergunta anterior, que me veio agora muito forte. E lembrar que inovar, do mesmo jeito que pode ser, a gente falou, né, criar uma coisa completamente disruptiva ou fazer um aperfeiçoamento constante, quando você está falando do seu negócio, da sua empresa, você também pode inovar dentro do seu negócio, incorporando inovações que foram criadas. Você não precisa ser a pessoa que vai criar aquilo do zero. Se alguém criou aquilo, aquela ferramenta, aquela saída, aquela solução, e no teu mercado ou na tua área, na tua redondeza, aquilo ainda não existia e você trouxe, você está sendo inovador ao trazer aquilo, você está sendo inovador ao implementar aquilo. Então, seja um processo interno ou seja algo que você vai entregar para o cliente. Então, esse correr riscos e experimentar também tem a ver com isso. Poxa, o que as outras pessoas estão fazendo? Porque ninguém vai gerar todas as soluções. É justamente saber aproveitar, tá ligado a um ecossistema onde muita gente está gerando solução e você também pegar e montar o seu quebra-cabeça a partir disso. Eu achei muito interessante essa colocação sua, porque assim, as pessoas entendem que o inovador é aquele que cria. E não é aquele é o que cria, mas é também aquele que usa, tá? Aquele que inteligentemente traz aquilo para um outro mercado. Então, muitas vezes, quando a pessoa cria, e a gente está num país continental, se a gente cria uma coisa, já começa a ser útil aqui, mas ela ainda não foi para outros estados, quando a pessoa leva essa ideia para outro estado, ela está sendo inovadora. E aí, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, porque senão ele acha que não, ele não é o inovador é aquele primeiro. Não, ele também é. Quando ele leva essa ideia, leva uma ideia nova, leva uma concepção diferenciada, ele também está inovando, tá? Então, para esse pessoal que está nos ouvindo, é muito importante, porque o empreendedor é isso, ele tem que buscar coisas novas, tá? Para o negócio dele. Como você vê hoje, tá? Dentro desse modelo que a gente tem de construção do empreendedorismo, tá? Essas inovações como um modo até de manutenção ou de crescimento dessas empresas. Você acha que realmente esse é o caminho? Perfeito. Eu vou te responder fazendo um gancho com o que você falou e vou trazer dois exemplos para deixar bem concretos aqui, tá? O que a gente tá falando. Então, no primeiro ponto, que é esse, o inovador não necessariamente é quem inventa a coisa. Nas minhas palestras, eu gosto muito de levar três imagens que ajudam a gente a ilustrar isso, né? Claro, existe o pioneiro, existe aquele que começou tudo. Esse é um tipo de inovador, mas você não precisa necessariamente ser esse tipo. Porque pensa comigo, quando a gente olha para a natureza, a gente pode até ter inventado o avião, mas a gente não inventou o voo, o ato de voar. Ele já veio da natureza, os pássaros voam. A gente inventou um jeito de fazer isso também, porque a gente também queria. Agora, quando a gente olha para isso, pensa lá Leonardo da Vinci, ali no final, ali 1400 e pouco, 1500 e pouco, quando ele estava vivo, ele já desenhava, ou seja, 500 anos atrás, ele já desenhava o que ele imaginava que poderia ser um helicóptero, ele não chamava, sei lá do que ele chamava, mas máquinas de voar. Ele desenhava máquinas de voar, que pareciam helicópteros, inclusive. E quando a gente vê naquele momento, ele era um gênio, né? Eu falei, é um cara, mas era só o Leonardo da Vinci, era um gênio que observou o voo. Então ele descobriu, a gente pode falar que ele descobriu, o voo já estava lá, a partir do momento que ele pôs atenção naquilo, ele descobriu, ele observou, ele foi um verdadeiro cientista, ele tomou consciência daquilo e começou, e foi do passo da descoberta para o passo da invenção. Como é que eu invento uma máquina de voar?
Ele não conseguiu fazer uma máquina eficaz de voar, mas quando a gente acelera no tempo, a gente vem agora e fala. Se perguntar lá fora, eles vão dizer que foram os irmãos Wright, mas para nós brasileiros é óbvio que foi o Santos Dumont que finalmente conseguiu inventar o avião, a máquina de voar. Então a gente saiu da descoberta e foi para a invenção. Olha quanto tempo para. E claro que o Leonardo da Vinci não foi o primeiro a observar o voo. Mas saiu ali do que a gente tem de bem concreto sobre isso e chegou no Santos Dumont. A partir disso, a partir da invenção do avião, o que veio depois foram inovações que tornaram o voo mais confortável, mais seguro, mais rápido, mais com maior entretenimento, com então assim, com variações que aperfeiçoaram a invenção que já havia sido feita. Então, isso para a gente consolidar aqui que a inovação não significa que você tem que inventar algo novo. Significa que você pode melhorar alguma coisa que já existe, construir a partir de coisas que já existem, combinar coisas que já existem para gerar melhores resultados. E como que isso impacta no seu negócio? Você perguntou, né? Manutenção ou crescimento? A gente está num momento que pede da gente uma constante reinvenção. A gente está o tempo todo sendo desafiados. Você veja, a gente acabou de passar por uma pandemia. Eu conversei esse final de semana com uma empreendedora que ela tinha uma empresa de transporte de executivos. Você imagina, durante a pandemia, ela ficou com 0 clientes. Ela simplesmente não tinha pessoa para transportar. E ela precisava, como todo mundo, né? Tem que pagar boleto, tem que alimentar a família, não dá para ficar. E ela ainda tinha vários motoristas, pessoas cujas famílias também dependiam do negócio dela. E ela fez uma rápida adaptação, ela pivotou o negócio dela, ela mudou de negócio durante um período e criou uma. Ela fazia para o cachorro dela comida mais saudável. Então ela falou: já sei, eu vou transformar isso num negócio. Porque aí também ela tinha como fazer o transporte, né? Ela aproveitava um pouco do que ela já tinha. Ela achou um fornecedor, obviamente ela não fazia na casa dela, mas ela achou um fornecedor, criou a parceria e ela criou, com o próprio cachorro que ela tinha em casa, ela criava os conteúdos e assim ela conseguiu seguir e sustentar a família dela, ela e o marido juntos ali durante a pandemia até a coisa amenizar e ela poder voltar ela não perdeu o negócio original dela, ela teve que diminuir um pouco, mas até passar essa grande onda. Então a gente está sendo desafiado a fazer isso o tempo todo, seja para a gente por uma questão de manutenção, seja por uma questão de crescimento em si. Agora, isso não significa que a gente precisa sair, investindo num monte de tecnologia, porque agora tudo é AI, tudo é inteligência artificial, ou que a gente precise sair fazendo todos os cursos que existem no mundo, ou todas as parcerias do mundo. Não, a gente tem que colocar o pé no chão, o pé na realidade e ver o que vai mais gerar resultado para a gente, dado o contexto que a gente está. Porque o que para uns pode ser extremamente útil, para outros pode ser só perfumaria ou pode ser só alguma coisa que, pelo contrário, que te leva para trás ao invés de te levar para frente. Então, o empreendedor precisa ter saber separar o joio do trigo. E quando a gente pensa para fechar isso num arco, quem que tem maiores chances de ser bem-sucedido nesse século XXI? É quem consegue fazer um arco entre o passado e o futuro e trazer para o presente essa melhor combinação entre o que tem no passado e no futuro. Não é jogar fora tudo que veio antes e não é também abraçar tudo que vem pela frente sem discernimento. Pega o melhor do passado com o melhor do futuro, faz esse arco e aqui no teu presente você vai concretizando, gradual e constante, as coisas que vão ser boas para você, para a tua empresa e para quem tiver ao teu redor. Eu achei muito legal porque tem um conceito que eu uso muito quando falo com o empreendedor, tá? Que é o conceito de utilidade, tá?
Eu vejo as pessoas hoje que chegam para mim e falam assim, nossa, fiz 10 cursos, tal, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu pergunto, tá, para que servem os 10 cursos? Você fez com qual objetivo? Aí, qual a utilidade que você vai dar a eles? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, mas o que tem? Eu vou colocar no meu currículo ou eu vou colocar lá no meu portfólio? Eu falei assim, tá, mas o que você agregou, tá? E eu acho que você trouxe exatamente uma coisa que eu acredito muito, que é exatamente a utilidade daquilo que você faz, tá? Se você puder comentar um pouco disso, porque eu acho que o empreendedor precisa ouvir isso, porque não só eu falando, mas assim, eu adoro a ideia de ter outra pessoa que também comente esse assunto. A gente vive numa era de excesso de informação. Você imagina, hoje, uma criança hoje tem disponível muito mais informações do que o presidente dos Estados Unidos tinha na época que eles colocaram o foguete na Lua. Porque hoje a gente tem no celular, no computador, uma verdadeira biblioteca de Alexandria. Eu tenho até um professor que ele fala muito isso. Ele fala, nossa, se antigamente com a base de lampiões, né, não tinha nem a luz elétrica, base de lampiões, andando a cavalo, povos fizeram revoluções, proclamaram independência, fizeram é, coisas grandiosas, e a gente, com tudo isso de tecnologia, fica fazendo dancinha, né, na rede social. Então, assim, claro, isso é um exagero, mas para mostrar que, assim, de nada adianta um conhecimento, uma informação, de nada adianta uma ferramenta, de nada adianta uma parceria se você não souber o que fazer com aquilo. Então, ou aquilo tem aplicação prática na sua vida, seja a sua vida pessoal, sua vida empresarial, para te gerar resultados para você, para sua equipe, para o seu cliente, ou aquilo está sendo um desperdício de tempo, de dinheiro e daquilo que a gente tem de mais precioso, porque a gente não tem como alocar esses recursos, né? O nosso tempo, a nossa energia, a nossa vida para várias coisas ao mesmo tempo. A gente pode fazer várias coisas uma seguida da outra, mas a gente está aqui agora. Eu estou aqui com você, o meu tempo, minha energia está aqui nesse presente. Então a gente tem que viver bem cada agora. E isso é saber fazer essa seleção. Porque não adianta nada, igual colocar no currículo, eu falo inglês, tem lá no meu currículo que eu falo inglês. Mas as pessoas não querem, na prática, saber aonde você cursou inglês, se formou, se não formou, se tem um diploma, não tem um diploma, certificado. As pessoas querem saber. E aí, você sabe negociar? Você sabe desenrolar? Se baixar um cliente gringo na tua porta ali, um turista, você vai saber vender para ele ou não vai? Porque senão não adianta ter isso no currículo. A gente tem que ter as coisas na entrega. É ali que a gente gera resultado. A gente já está quase com 25 minutos, então a gente tem que ser prático. Hoje de manhã, eu e Carol, que está nos ouvindo, a minha sócia, estávamos falando que hoje talvez a variável mais pesada para o empreendedor seja o tempo, tá? E a gente hoje tem até a impressão de que o tempo está correndo, mas não é, porque a gente inventou tanta coisa para a nossa vida que a gente acaba tendo que administrar muito bem o tempo. O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre o tempo? Absolutamente. Gestão de tempo é uma das coisas mais causais, assim, que vai lá para a gente parar de enxugar gelo, sabe? Fazer a gestão de tempo, fazer a gestão de energia é o que vai fazer a gente ter potência para botar o foguete para voar, sabe? Para chegar onde ele tem que chegar. Então, assim, tanto do ponto de vista, isso envolve a nossa qualidade de vida de uma forma geral. Como é que a gente está dormindo, como é que a gente está comendo, como é que a gente está organizando a nossa agenda, quantos sims a gente está falando e quantos nãos a gente está falando. Porque quando a gente tem uma clareza, por exemplo, de qual é a nossa meta, de qual é o nosso objetivo, de onde a gente quer chegar, fica muito mais fácil a gente falar sim e não para as coisas. Porque ou a gente está fazendo alguma coisa que vai ajudar, a gente está aqui agora. Se a gente combinou de estar aqui agora, é porque você viu que essa conversa poderia
gerar bons frutos para você, estava alinhado ao seu objetivo, e eu também. Então a gente falou, poxa, beleza, nós dois vamos atingir os nossos objetivos com essa troca, seja o objetivo de aprendizado, seja o objetivo da gente poder levar nossa mensagem cada vez mais longe, seja o objetivo da gente se fortalecer enquanto empreendedores, mostrar a importância das parcerias. Então, tudo isso está alinhado ao nosso objetivo? Está contribuindo. Agora, tá com as pessoas certas, na hora certa, sabe? No lugar certo. Tudo isso contribui para que o nosso tempo renda mais. Porque às vezes a gente está fazendo coisas. Quanto tempo a gente não perde ali no celular, olhando nada no feed, só fazendo o nosso cérebro ficar mais ansioso, só gastando energia, detonando o olho, deixando a gente mais cansado, com dor na cervical. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu volto e meia e falo, gente, estou precisando de um detox digital aqui, porque a coisa está demais. Então, assim, tudo isso coloca a gente nesse olhar de sermos responsáveis com o nosso tempo e respeitarmos o nosso próprio tempo para que a gente também respeite o tempo dos outros. Porque isso é muito importante. A gente, seja dos seus parceiros, seja dos seus clientes, seja da sua família. Você está presente naquilo que você está fazendo. Você respeitar o tempo do outro. A gente combinou tal hora, a gente chega a tal hora, e não tal hora, 15 minutos depois. Sabe aquela história? Se você chegar antes, você está na hora. Se você chegar na hora, você tá atrasado. Se for para chegar depois, melhor nem vir. Nem vir, né? Tem o pessoal que fala assim. Então a gente tem esse respeito pelo tempo. Combinamos que ia terminar a tal horário, a reunião, o que for. Vamos respeitar, sabe? Só que a gente só consegue respeitar o do outro quando a gente é capaz de respeitar o nosso. Então tudo começa pela gente. E isso é uma forma da gente respeitar, inclusive, a vida, o dom da vida, a dádiva da vida. Eu vivo bem cada agora. Eu tô aqui, eu tô presente e eu vou fazer o melhor possível com o meu tempo. Eu não vou jogar meu tempo pelo ralo. Esse é o nosso grande desafio. Todo desafio é um privilégio, quer dizer que a gente tem um tempo aí que nos foi concedido para fazermos o melhor possível e que assim seja, né? Que a gente a cada dia aprimore isso, inove na nossa própria vida, né? Faça autoinovação para a gente poder estar cada vez servindo melhor aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso semelhante e aqueles que virão depois de nós. A gente está chegando no final, Cíntia. Eu queria que você desse uma palavra final, assim, o que você quiser para o pessoal que é daquele lado desse empreendedor que a gente tem, todo mundo tem um pouco dele, né? Eu tenho uma frase do São Francisco de Assis que eu gosto sempre de trazer, porque eu acho que ela sintetiza muito bem aquilo que a postura que a gente precisa ter perante a vida e dentro da vida perante ao empreendedorismo e inovação, que é o seguinte: comece fazendo o necessário, depois o possível, e quando você perceber, você estará fazendo o impossível. Eu acho que depois disso a gente não precisa falar mais nada. Foi perfeito, Cíntia. Entrevista super 10. Quero agradecer a todos que nos assistiram até aqui, agradecer muito a sua presença, tá? E pedir para o pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque senão eu tomo bronca, porque eu sempre esqueço de pedir isso. E vamos lá, gente. Até a próxima. Foi muito bom ter a Cíntia aqui com a gente. Obrigada, Obrigado. Cosme. Até a próxima.